Diante desta liturgia da palavra, neste 10º domingo do tempo comum, nós poderíamos nos questionar como é que as pessoas conseguem atribuir a Deus um mal. Porque não se iludam. Assim como aqui os mestres da lei que vieram de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que era pelo príncipe dos demônios que ele expulsava os demônios. Eles estão atribuindo a Deus um mal. E aquilo era só naquela época? Infelizmente não. Nos nossos tempos, as pessoas acabam atribuindo a Deus o mal, ou um mal que sofrem. Isso tem sido cada vez mais comum. Pessoas machucadas pelas histórias de vida, pelas situações difíceis, pelas dores que passaram, pelas tragédias que enfrentaram, acabam atribuindo a Deus o mal. E ainda sai aquela frase infeliz: é porque Deus quis, ou é porque Deus quer assim. Então, Deus levou meu filho, como se Deus quisesse a morte dos filhos. Deus levou a minha esposa, como se Deus desejasse a morte da esposa de alguém. Deus levou o meu marido, como se Deus tivesse querido que o marido de alguém morresse. Deus levou o meu pai, como se Deus tivesse planejado levar o pai de alguém. E a lista ainda se torna cada vez pior. Atribuir a Deus o mal. Então, Deus está me castigando, porque lá no meu passado eu fiz isso, isso e isso, e agora eu estou pagando. Quer dizer, você está atribuindo a Deus o mal. Deus não é vingativo, não está descontando em você as situações difíceis que você está passando, agora porque você pecou lá no passado, agora ele está te punindo. Não, Deus não é assim. Né? Isso aí é uma concepção errada que nós temos de Deus. É uma distorção da compreensão de quem é Deus. Aí acontece um terremoto, um desastre. Olha, Deus punindo aquele povo. Ou então tem uma guerra. Não, aquilo ali é porque aquele povo não é fiel. Então a guerra pode até ser que porque aquele povo tem um coração duro para a mensagem do amor, a guerra se fez. Mas não é porque eles são ruins e Deus está castigando com a guerra. Ou então, uma grande fome, uma grande situação de miséria. Ah, por que Deus permite isso? Por que Deus mandou isso? Não, Deus não manda fome, miséria. Ou então, a situação de enchente, de calamidade pública. Ah, é Deus que permitiu, foi Deus quem quis. Não, Deus não quer nenhum desses fenômenos que agridem a humanidade, ele não quer. Ele simplesmente deixa, principalmente nos fenômenos naturais, a natureza seguir o curso dela, seguir as leis que ela tem dentro dela, porque Deus não revoga as leis. Ele fez a criação e a criação ela funciona dentro de uma lógica. E se nós temos terremoto, é porque estamos construindo no lugar errado. E aí destrói tudo. Se nós temos guerra, é porque o coração está duro e a gente está brigando por causa, não está sabendo se reconciliar e promover a paz. Se nós temos fome, é porque uns estão acumulando e não estão partilhando com os outros. É porque tem gente rica demais que, infelizmente, acumula e não sabe partilhar. E se tem enchentes, às vezes também é toda uma questão climática que envolve todo um mundo que desrespeita as leis da natureza. E a natureza, por si só, depois, ela acaba, de certa forma, refletindo um desequilíbrio por conta da ação humana. Então, não é porque Deus quer, não é porque Deus mandou, não é porque Deus está castigando. A gente tem que tomar muito cuidado para não entrar nessa leitura
que é muito parecida com isso dos mestres da lei aqui. É por Beelzebu que ele expulsa os demônios. Está atribuindo a Deus o mal que não é responsabilidade dele. Ou, muitas vezes também, as pessoas elas acabam se afastando de Deus, porque tem essa visão de um Deus castigador, punidor. Então eu pequei, eu falhei, então eu acho que eu não sou digno, Deus não vai me perdoar. Então você está aí atribuindo a Deus o mal, você está dizendo que ele é mau, está dizendo que ele é perverso. Não, é preciso confiar mais na misericórdia de Deus, é preciso confiar mais no amor de Deus, é preciso confiar mais na compaixão de Deus. Gente, é só contemplar a cruz e ver o quanto Deus nos ama e o quanto Ele quer nosso bem e o quanto Ele vai até as últimas consequências para resgatar o ser humano. Então, como é que Ele vai simplesmente te punir por causa de um pecado? Pelo contrário, Ele quer ajudar você a sair do pecado e viver melhor. Então não se afaste de Deus porque você acha que pecou e é indigno. Aliás, o próprio Evangelho está cheio de passagens que Jesus diz: eu vim, foi para os que estão enfermos, não para os sãos. Eu quero a misericórdia, não o sacrifício. E por isso acolheu Zaqueu, cobrador de imposto, ladrão, Mateus, que se tornou um apóstolo, mas também roubava dos impostos, depois ele se converte. A mulher adúltera, que ele perdoa e defende quando queriam apedrejá-la, e assim por diante. Então, às vezes, nós estamos com uma visão de Deus distorcida, olhando para Deus como ele fosse um castigador. Então, Deus não manda, não envia o mal para ninguém. O mal não pode vir de Deus. O mal vem de Satanás, vem dos demônios, vem do adversário de Deus. O mal vem da criação de Deus que se corrompe, que perde o norte, a orientação de Deus, e quando eu saio da orientação de Deus, eu provoco o mal. Quando eu desobedeço à vontade de Deus, eu provoco o mal. Não porque Deus está me castigando porque eu desobedeci. É porque é como se você tivesse um aparelho de TV e quisesse colocar esse aparelho de TV dentro de um aquário. Não vai dar certo. Você vai queimar o aparelho de TV. Porque ele não foi feito para estar dentro de um aquário. Então, quando eu desobedeço uma lei básica dessa, não coloque aparelho de TV dentro do aquário, então, se eu coloco, desobedeço, claro que o aparelho de TV vai queimar, não vai prestar. Então, muitas vezes a humanidade faz isso, a gente desobedece aqui a orientação de Deus e colhemos como consequência os males. Então, nós, inclusive, percebemos na primeira leitura de hoje, extraída do livro do Gênesis, que ali está no finalzinho da narração, daquela alegoria, daquela história contada para explicar a origem do mal, para explicar a queda da humanidade, aquela alegoria onde Adão simboliza todo o homem, Eva simboliza toda a mulher, então, que foram tentados e afastados de Deus por Satanás. Então, nós percebemos ali, quando entra o pecado é responsável pelos males. O pecado é o abuso da liberdade que Deus nos deu. Quando eu abuso da minha liberdade, eu provoco o mal. E se alguém passa fome, é porque alguém abusou da liberdade, acumulando algo. Se alguém está sofrendo, é porque, de alguma maneira, essa pessoa sofre a consequência de injustiças nas nossas relações comerciais, econômicas, relações afetivas, sentimentais, relações de família, relações de trabalho, enfim. Então, o mal nunca é um mal promovido por Deus.
mal é promovido pelo mistério da iniquidade, ou seja, pelo próprio Satanás, inimigo de Deus, para nos desencaminhar de Deus, assim como fez com Adão e Eva, e o mal também é promovido por nós, quando nos desviamos da vontade de Deus. Então é uma consequência, como diz inclusive no Antigo Testamento, quem semeia vento, colhe tempestade. E não é porque Deus está castigando, e não é porque Deus quis. É uma consequência lógica. É como somar 2 mais 2 são 4. Então, cuidado, mais uma vez eu alerto, para nós não atribuirmos a Deus o mal. A famosa frase foi porque Deus quis. E, claro, um outro problema aqui é a incapacidade que nós temos, já retratado naquele diálogo ali de Deus com Adão e de Deus com Eva. É muito mais fácil culpar a Deus dos males que nos afetam do que assumir a nossa responsabilidade, né? Ou então, culpar o demônio dos males que nos afetam do que assumir a nossa responsabilidade. Ou então, culpar o irmão dos males que nos afetam do que assumir a nossa responsabilidade, as nossas falhas. Então, Deus se dirige a Adão: Adão, o que foi que tu fizeste? A mulher que tu me deste, foi ela que me deu do fruto da árvore. Ele já não assumiu que ele aceitou a proposta da mulher. Aí, Deus se dirige a Eva, da mesma maneira. E a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Quer dizer, é sempre um jogando em cima do outro a responsabilidade do erro. E pode até ser que o outro nos instigue a errar. Pode até ser que o outro nos envolva e distorça as coisas para fazer com que nós erremos. Porém, quem dá o sim e quem dá o não somos nós. Quem tem a liberdade para consentir ou não consentir somos nós. Então, é preciso também nós assumirmos a responsabilidade de que muitos dos males que nos afetam somos nós os responsáveis. Eu posso até ser inocente num determinado caso. Eu posso até não ser culpado numa determinada situação, mas por causa do meu pecado, de uma maneira ou de outra nós nos afetamos. De uma maneira ou de outra, sofremos a consequência do pecado do irmão, da irmã. E outras vezes eu sou diretamente responsável pelo mal que me afeta, porque abusei da liberdade de Deus. E colho os frutos desse abuso da liberdade. Mas o problema aqui essencial é, muitas vezes, a pessoa tem dificuldade de admitir que errou. E a culpa é sempre do esposo, a culpa é sempre da esposa, a culpa é sempre dos filhos, a culpa é sempre dos pais, a culpa é sempre de um tio, de um avô, de uma avó, a culpa é sempre do patrão, a culpa é sempre do padre, a culpa é sempre da freira, a culpa é daquela outra pessoa, é do coordenador, a culpa é do irmão que caminha comigo, mas a culpa nunca é minha. Claro, pode acontecer casos em que a responsabilidade maior é daquele pai, é daquela mãe, é daquele filho, é daquele esposo, é daquela esposa, é daquele amigo, é daquela pessoa. Eu não estou dizendo que não exista a responsabilidade do outro, e o outro muitas vezes sendo injusto conosco. Mas o grande problema é, a gente sempre desloca a culpa para Deus e para as pessoas ao nosso redor. E por isso, muitas vezes, nós não crescemos, nós não amadurecemos, nós não repensamos a vida, nós não convertemos, porque sempre está nessa dimensão. Eu ponho o problema fora de mim, quando, na realidade, ele precisa ser resolvido interiormente com o meu processo de conversão, com o meu repensar a vida. Agora, o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul.
A culpa é de todos nós. Indiretamente é. Toda vez que você comeu um bombom na rua e jogou o papel ali no chão e não cuidou da natureza e contribuiu para os bueiros ficarem entupidos, você contribuiu. Toda vez que você consumiu coisas que muitas vezes agrediram o meio ambiente, você contribuiu para que o desastre acontecesse, porque as empresas e os grandes aí do mundo produzem dessa maneira, de uma maneira que não respeita a natureza, e nós consumimos o produto que eles produzem. Então nós também somos, de certa forma, indiretamente patrocinadores dos desastres. Uns um pouco mais, um pouco menos. Então, a questão de eu assumir a responsabilidade. Por que eu estou usando esse desastre do Rio Grande do Sul? Porque é o mais próximo, é o mais atual que está acontecendo conosco ultimamente. Né? E, inclusive, você vai encontrar, inclusive, em empresas na Europa, você vai encontrar em negócios que, inclusive, o Brasil faz de exportação com países europeus, que eles só aceitam exportar se aquele projeto for autossustentável, se houver um respeito à natureza, senão eles não compram de jeito nenhum. Não, isso aqui está agredindo a natureza, nós não queremos colaborar com isso, nós não vamos comprar de você. Então, essa é uma maneira, eu não estou aqui querendo exaltar países, Europa, nem dizer que Brasil é pior ou é melhor, ou a Europa é pior, é melhor. Só estou querendo fazer você entender que existe uma responsabilidade social, inclusive para os cristãos, de cuidarmos e nos importarmos com a obra da criação, que é a natureza, para que esses desastres possam ser amenizados. E quem sabe até, se a gente conseguir respeitar a criação de Deus sem agredi-la, tratando ela com devido respeito, cada um tomando a sua iniciativa, fazendo a sua parte, quem sabe até esses desastres deixam de acontecer, porque nós estamos cuidando da criação, do meio ambiente. Então, isso é só um exemplo dos muitos que nós poderíamos fazer aqui, das muitas situações que nós poderíamos refletir na nossa vida, que, ao invés de culpar a Deus, atribuir a Deus um mal que não vem dele, ao invés de culpar o irmão, eu preciso assumir a responsabilidade de fazer a minha parte, de cumprir o meu papel. Então, o mal não vem de Deus. Deus é amor e dele só brota o bem. Então, tomemos cuidado para não atribuir a Deus aquilo que é pura e simplesmente fruto do pecado e fruto da ação humana, das injustiças humanas. E, claro, aprendamos a partir daí, apoiados em Deus, fortalecidos por Ele, caminhando na sua graça, superar esses males. E, inclusive, fazer como Cristo na cruz, né? Ele, da derrota da cruz, tira uma vitória. De um aparente fracasso, ele tira um bem maior. Então, às vezes, também os fracassos da vida, fruto do pecado, fruto das injustiças, fruto do egoísmo, fruto da ganância, fruto da inveja, fruto da mentira, fruto do orgulho, fruto dessas ações humanas. Quem sabe também, mesmo sofrendo essas situações, nós possamos, a partir daí, tirar um bem maior, tirar um crescimento, um amadurecimento, uma sabedoria que nos ajuda a viver diferente, a nos convertermos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.